Olá, sejam muito bem-vindos! Esse é o podcast Aprender e Ensinar. Essa é uma série especial de podcasts do portal Fiz em Ortopedia, no qual eu, Ana Maria Siriani, vou ser sua host e vou falar a respeito de assuntos que estão relacionados ao processo de ensino-aprendizagem. Você é estudante, professor ou você é um profissional de saúde que precisa continuar estudando para se manter atualizado. Pega aí uma cadeira, senta e vamos aproveitar juntos. Ou se você preferir, faz isso correndo, mas não deixa de escutar. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Aprender e Ensinar. E nesse mês a gente tem, então, pela segunda vez, um convidado que é brasileiro, mas que está trabalhando, atuando nos Estados Unidos. No primeiro episódio do mês, a gente recebeu o professor Alexandre Lopes, e agora, para representar as meninas, eu consegui trazer a professora Nádia Marcondes. Para quem não a conhece, agora é o momento dela se apresentar e vocês poderem conhecer um pouquinho mais dessa brasileira que deixou o Brasil para poder trabalhar e lecionar nos Estados Unidos. Professora Nádia, a gente se conhece há tanto tempo, não vou te chamar de professora todo tempo não, tá bom? Fique à vontade, Ana, pode me chamar de Nádia mesmo. Seja muito bem-vinda, por favor, se apresente para o pessoal. Em primeiro lugar, Ana, muito obrigada pelo convite. É um prazer compartilhar um pouco da minha experiência com vocês. Bem, eu sou fisioterapeuta, eu me formei na Universidade Metodista de Piracicaba. Rinaldo foi meu professor. Rinaldo, forte abraço. Elaine Guirro, forte abraço, meus queridos mestres. Eu me formei na Universidade Metodista de Piracicaba em 97. Minha colação de grau foi em 97. E já durante a graduação, Ana, eu já fui me apaixonando pela docência. Eu acho que eu tive bons professores, isso é ótimo. Eu acho que eu tive professores que me inspiraram. E já na graduação, eu já comecei a vislumbrar a ideia de me tornar professora e considerar, inclusive, fazer um mestrado logo após a graduação. E foi o que aconteceu. Em 97, eu já comecei o mestrado na Unicamp, no Departamento de Fisiologia e Biofísica do Instituto de Biologia da Universidade Estadual de Campinas. Em Campinas mesmo, né, Nádia? Em Campinas mesmo. E eu tive a grande sorte, naquele momento, havia um professor retornando dos Estados Unidos, também fisioterapeuta, e ele estava chegando no Brasil com muitas ideias. Ele teve um treinamento fantástico aqui, fez o doutorado e o pós-doutorado dele aqui nos Estados Unidos, e estava voltando para o Brasil, assim, com muitas ideias. Ele teve um treinamento forte, sólido, trabalhou com um pessoal muito bom aqui na universidade em Chicago, e estava trazendo os equipamentos, ele estava importando os equipamentos para o laboratório. Então, assim, foi um momento muito bom, foi uma oportunidade muito boa. Eu fiz o meu mestrado na Unicamp, o meu mestrado é em controle motor e biomecânica, e depois eu terminei o mestrado em 2000, e em 2001 eu já engrenei o doutorado, porque assim, eu sabia que eu queria ser professora, mas eu estava descobrindo o que era fazer pesquisa, porque na graduação não tive a oportunidade de fazer iniciação científica, não tive contato com muitos pesquisadores, mas assim, realmente me apaixonei pela pesquisa também, e decidi fazer o doutorado também na Unicamp, e em 2005 eu terminei o meu doutorado. E aí comecei a trabalhar. É interessante a gente fazer esse destaque, né, Nádia? Porque muitas vezes a gente tem alunos de instituições privadas de ensino superior, fisioterapeutas, educadores físicos, o pessoal todo que escuta a gente, muita gente da saúde escuta a gente,
e eles pensam que porque não tiveram a oportunidade de fazer iniciação científica, ou não conviveram de perto com pesquisa, né, nas suas instituições, que isso muda muito a questão de que se quisesse fazer depois, na pós-graduação, seria uma dificuldade, seria um problema. E, de fato, né, quando nós nos graduamos, a gente terminou de se graduar mais ou menos na mesma época, né, Nádia? Sim, Quando a gente terminou, eu estava na Federal de São Carlos, a Federal era conhecida por ser uma sim, universidade que tinha muita pesquisa, mas a imensa maioria dos fisioterapeutas se formava em universidades que não tinha sim, pesquisa. Essa era a sim, nossa realidade correto. vigente. E aí, quem quis fazer pós-graduação e se arriscou, inclusive entrou num mercado que não tinha ninguém, né? A gente Sim, tinha poucos fisioterapeutas começando, assim, a fazer uma pesquisa mais clínica, mais da fisioterapia mesmo. A sua pesquisa mesmo de mestrado e doutorado, controle motor Down, não foi? sim, eu trabalhei com síndrome de Down. É, Algo bem específico. Eu aprendi, mecanismos, né, que a gente não sim, conhecia. sim, eu trabalhei com análise de movimento, reconstrução de movimento no espaço tridimensional, uma coisa já mais aplicada, né? Né? E não, eu concordo com você, Ana. O fato de você não ter tido a oportunidade de fazer uma iniciação científica, na verdade, não cria nenhuma barreira para que você possa seguir a carreira acadêmica, né? A iniciação científica é aquele momento inicial, aquele primeiro contato, né? E depois, como professora no Brasil, eu tive vários alunos de iniciação científica na iniciativa privada, né? Hoje as universidades privadas que têm um mestrado, os programas de pós-graduação, mestrado, doutorado, eu tive vários alunos com bolsa, inclusive bolsa da FAPESP, bolsa do CNPq. Você deve Uhum. conhecer colegas também. é, então, eu tive alunos na iniciativa em universidades particulares fazendo iniciação científica. É. E aí isso abre mais a cabeça de pessoas, para mais pessoas experimentarem essa coisa da pós-graduação estrito, né? Eu acho que a iniciação científica é um pontapé inicial, né? Se você tem isso no seu currículo, quando você vai prestar uma prova de mestrado, acaba sendo um ponto a seu favor, né? Não que necessariamente que você tenha tido que ter a experiência de iniciação científica. Eu, pessoalmente, não tive, né? E depois fiz o meu mestrado, fiz o meu doutorado. Então, a iniciação científica é aquele primeiro contato com a pesquisa, mas se você não teve a oportunidade de fazer a pesquisa, iniciação científica, e pensa em fazer o seu mestrado, meu conselho para você é continue, vá em frente. Ai, que ótimo, isso mesmo. Essa mensagem que eu quero deixar para o pessoal que ainda não se arriscou no estrito, porque Sim, sim, vá em frente. vai em Você- frente, é isso. Exatamente, exatamente. E aí, e quando foi os Estados Unidos? Porque você fez o doutorado completo no Brasil ou você chegou a fazer Sim, sanduíche? não, eu não fiz o doutorado sanduíche, eu fiz o doutorado somente no Brasil, todo ele no Brasil. Uhum. Tive muita vontade de fazer o sanduíche, mas acabou a vida, a gente tem as coisas, a gente tem que conciliar a vida profissional e pessoal, e acabou não dando certo. Na verdade, eu nem acabei nem cogitando. Eu decidi, naquele momento, eu decidi que era melhor para mim fazer o doutorado no Brasil. E, e aí eu já comecei a dar aula em universidades, eu já comecei a dar aula em cursos de fisioterapia ainda quando eu era aluna de mestrado, né? E depois não parei mais. Trabalhei em algumas universidades no Brasil e, e aí acabei, na verdade, eu passei num concurso como professora na Universidade de Brasília, Ah, né? Isso foi em 2012. E foi exatamente naquele ano que eu tive a oportunidade de vir para os Estados Unidos, né? Então eu já tinha minha carreira pronta no Brasil, bem estabelecida. Eu já havia trabalhado no programa de pós-graduação, stricto sensu, na Universidade 9 de Julho, em São Paulo, Uninove.
já tinha vários anos como já professora, como eu já mencionei anteriormente, eu comecei a dar aula ainda como aluna de mestrado em 1999, então eu já tenho mais de 20 anos de experiência lecionando, e trabalhei na iniciativa privada por alguns anos, e em 2012, como eu estava dizendo, eu prestei o concurso na Universidade de Brasília e passei no concurso. Mas aí, nesse ano, surgiu a oportunidade de vir para os Estados Unidos. Foi uma escolha bem difícil, Ana. Eu imagino. Foi uma escolha muito difícil, porque, como eu disse, no Brasil, a minha carreira estava pronta, era só da continuidade, né? Eu estaria somente fazendo uma transição da iniciativa privada para a iniciativa pública. Claro, era uma mudança também de estado, de cidade, porque eu estava em São Paulo na época, eu teria que me mudar para Brasília, no Distrito Federal. Bem, mas aí eu sempre tive vontade, Ana, de estudar fora, de aprender outra língua, a Viver uma cultura, cultura. né? E, particularmente, eu sempre tive um respeito muito grande pela fisioterapia norte-americana, porque quando a gente é aluno de mestrado, doutorado, a gente começa a ler os artigos científicos, de revistas específicas, e você, né, na verdade, assim, é um mundo que a gente vai descortinando, e eu lia os artigos, a gente vai conhecendo os pesquisadores, a gente vai conhecendo a linha de pesquisa dos pesquisadores, a forma de trabalhar. Hoje em dia a gente entra no Google Imagens, procura a carinha deles para ver, Sim, né? Porque sim. antes algumas revistas tinham as fotos dos Eu ia, professores, e a gente eu, sempre ia olhar, né? Na Journal Electromyography sempre tinha com a fotinha. Mas sim, quando não tinha, a gente tentava achar. Hoje em dia está mais fácil, toda universidade tem páginas, você acaba vendo o professor. Então, sim, quem começa a estudar e pega aí uma linha de pesquisa, começa a ficar interessado, inclusive em saber como é que é a feição da pessoa. A gente vai lá no Google Imagens para ver. sim, sim, é verdade. Então, eu sempre tive muita vontade de vir para os, não só para os, não os Estados Unidos, tá? Era uma vontade de vivenciar, de aprender a língua, de aprender uma nova cultura, de viver em outro país. E eu já como mãe, né, de 2 filhos, também queria dar essa oportunidade para eles, né, de viver em outro país, conhecer outra língua, outra cultura. E novamente eu aprendi muito com o conhecimento que era produzido aqui, né? Quantos livros, textos que nós usamos no Brasil que são traduzidos para o português, né? É. Então, eu não estou querendo valorizar apenas a fisioterapia norte-americana, e acredito que a fisioterapia ela tem profissionais excelentes em todo o planeta, né? Em todo o país há excelentes profissionais. Então, era uma vontade antiga. E aí surgiu essa oportunidade em 2012 e eu vim para cá. E eu vou dizer, Ana, que foi um começar quase do zero, viu? Como Porque, estudante, né? sim, porque eu não era fluente em inglês naquela época. Quando eu decidi fazer essa mudança de país, eu sabia que seria um caminho difícil. Uhum. Eu sabia porque eu sabia que eu ia ter que aprender a língua, eu sabia que eu teria que passar num teste de proficiência na língua inglesa, que é o TOEFL, né? Test of English as a Foreign Language. Eu sabia que eu tinha que validar o meu diploma, mas olha, eu não sabia que seria tão difícil. Eu acho que é bom hoje eu vejo que foi bom não ter essa dimensão, porque Se senão você talvez tivesse, você não tinha ido. não teria vindo. Exatamente. É. Eu sabia que seria difícil, mas foi muito mais difícil do que eu imaginava. Não estou querendo desencorajar ninguém, não. Cada um tem uma trajetória, cada um tem uma história pessoal, né? Eu tive a minha história
pessoal também, né? Com algumas dificuldades, alguns obstáculos pelo caminho, mas sim, eu comecei quase que do zero aqui em 2012. Quando eu falo começar do zero, estou me referindo ao processo de me tornar uma fisioterapeuta licenciada nos Hum, Estados Unidos. é. Você fez a opção pela validação ou em algum momento você cogitou refazer o curso? Porque as pessoas dizem que às vezes o processo de validação é tão custoso que a ideia que dá inicial é de que valeria mais a pena reiniciar. Ana, eu ainda sou favorável à validação das credenciais. Aqui eles chamam de avaliação de credenciais. Eu ainda sou favorável. Por quê? Um curso de fisioterapia hoje nos Estados Unidos, assim, rapidinho, né? Aqui, o curso de fisioterapia é um curso de doutorado. Uhum. Então, significa que você tem que ter um curso de bacharelado já, de 4 anos, e aí você complementa essa formação com mais 3 anos de estudo integral. E quando eu falo integral, é integral mesmo, porque os alunos aqui, eles têm aula de manhã até final da tarde. E a questão é que um curso de fisioterapia hoje, no Brasil, aqui nos Estados Unidos, não existe educação superior pública gratuita, né? E hoje um curso de fisioterapia, ele está por volta de US$ 100.000. Então, assim, é um valor considerável, É, né? Principalmente se você tem suas reservas em reais, né? Então, imagina. agora. Principalmente Então, nesse momento. então assim, hoje existe a opção que eles chamam de Transitional DPT. DPT é Doctor of Physical Therapy, né? Existe o Transitional DPT, que é um curso que você faz, como o nome já diz, transitional, é uma transição para que você se torne um fisioterapeuta aqui nos Estados Unidos. Não é um curso barato também, tá? É. De qualquer forma, se você for o caminho de recomeçar aqui, de voltar a estudar, recomeçar e falar, não, vou fazer o curso de novo, tem essa questão porque você vai ter que estudar 3 anos, período integral, não vai poder trabalhar, e o custo, que é alto, né? Eu optei pelo caminho da validação. E acho que a grande maioria dos fisioterapeutas estrangeiros que eu conheço, eles acabam optando por esse caminho também. É. O que eu já vi, assim, de conhecida, é uma pessoa que tentou fazer o curso todo e acabou desistindo. Porque Uhum, a característica do bacharelado é muito diferente da nossa, e aí você já é profissional para voltar para um nível de formação que é superior, mas que é distante da prática clínica, e aí então conseguir entrar no programa de PT, as pessoas que eu vi acabaram desistindo. Então, as pessoas que fazem validação eu vi terminar, mas as pessoas que tentaram refazer eu vi acabar desistindo mesmo. Porque aí também, se você tem alguma reprovação, o processo todo fica ainda mais caro, né? Porque uhum, paga-se as disciplinas. Então, acho que realmente o processo de validação parece ser o menos custoso, inclusive do ponto de vista financeiro, né? sim. É, a Associação Americana de Fisioterapia, na semana passada, ela fez um webinar exatamente sobre o mercado de trabalho para fisioterapeutas não formados nos Estados Unidos, né? Fisioterapeutas estrangeiros que querem vir para os Estados Unidos para trabalhar. Depois posso dividir o link, compartilhar com você o link dessa Ai, discussão que foi feita pela própria Associação Americana de Fisioterapia. E era bem específico para fisioterapeutas estrangeiro. não, que se formaram, que têm o treinamento fora dos Estados Unidos e que pensam em trabalhar nos Estados Unidos.
Então, mas voltando, eu fiz o caminho, eu optei pelo caminho da validação, até porque eu já tinha o mestrado, já tinha o doutorado, e, e aí a validação, posso já falar do processo de Claro. validação, Ana? A validação começa primeiro, a primeira etapa, né? Primeiro você vai ter que contratar uma agência que vai, uma agência que vai analisar seus documentos, que vai te dar o passo a passo. Depois eu também ficaria feliz em compartilhar o nome dessas agências que trabalham com os fisioterapeutas estrangeiros. Uhum. Então, o primeiro passo é você contratar uma agência que vai realmente acompanhar todo o seu processo de validação. E eu acabei optando pela FCCPT, mas existem outras. E existe até uma mais recente, uma empresa mais recente, que é de um colega meu, Uhum. e eles trabalham com uma linha. Bom, de acordo com eles, você vai gastar menos, porque eu não sei, eu fiz com a FCPT, mas eu tenho esse colega que tem essa empresa, e ele tem ajudado fisioterapeutas. é, Como ele é indiano, ele acaba ajudando muita gente da Índia. Vem muita gente da Índia E a trabalhar aqui. formação na Índia é muito parecida com a nossa, né? Em termos de Sim, duração de curso, sim, nível também de não ser um doutorado. É bem parecida mesmo. é. Então, primeiro é contratar uma agência. Daí depois eu posso te passar os links para essas Combinado. agências. É, Aí, o primeiro passo, Ana, é a proficiência na língua. É passar no teste de inglês, que é o TOEFL, e você tem que atingir uma pontuação. O TOEFL é um exame de inglês que avalia a proficiência de leitura, a, a sua compreensão, né, auditiva da língua, Isso, né? o listening, avalia o seu speaking, a parte Uhum. falada, e analisa a sua capacidade de gerar texto, que é o writing, que é a parte de você escrever. Você tem que escrever 2 redações. E cada parte, cada uma dessas partes, eles pedem que você faça uma pontuação mínima, tá? Eu acho que, se não estou enganada, para a parte falada, o speaking, você tem que fazer 26 de 30, É isso porque mesmo. o O TOEFL, ele Alexandre tem. comentou também no outro podcast que o speaking assim, o mais exigido e ele é exigido quase no nível de gabaritar, né, a prova. Sim, 26 de 30, porque cada pedacinho do TOEFL vale até 30 pontos. Então, Ah, 30 pontos para leitura, 30 pontos de compreensão, do listening, speaking e writing. A nota máxima do TOEFL é 120. isso. E, e eu me lembro, assim, para mim foi o TOEFL, eu fiz várias vezes o TOEFL, porque eu cheguei a fazer na pontuação geral, eu lembro que eu tinha que fazer 89 pontos. Eu cheguei a fazer 96, que é muito mais, seria mais do que a É. pontuação geral, mas eu não fazia os 26 pontos no speaking. Eu fazia 24, Nossa, na 25, trave. isso, na trave, mas na trave não valia, né? Então, É, aí, o que que acontecia? Eu tinha que repetir o TOEFL novamente, o teste completo, mesmo já tendo passado, é. conseguido a nota. Eu só não tinha conseguido a pontuação para o speaking, mas não tem jeito, tinha que repetir o TOEFL de novo. Nádia, até vou dividir uma experiência que eu tive com uma aluna prestando também prova de proficiência para ir. Ela estava indo para doutorado sanduíche. E é incrível como o nosso senso de eficiência para uma prova de proficiência, ele cai na primeira reprovação. Uhum, Então, você vai muito animado, você fala assim, eu estou estudando, tô, né? Eu vou, vai dar certo, vai ser legal. Aí você toma uma reprova. Aí, assim, é o que a gente chama aqui, né, da ressaca moral.
A ressaca moral é tão forte que não é incomum que as pessoas que reprovem na proficiência da primeira oportunidade tenham novas reprovas e mais de uma, né? Sim. E em testes de diferentes dificuldades. Eu tive aluna minha prestando aqui num teste que é relativamente simples. E aí, por ser simples, parece que fica pior ainda a ressaca, sabe? O seu senso de Sim, autoeficácia para passar na prova cai muito numa prova de proficiência. E é preciso ter aí uma dose extra, né, de determinação e firmeza para encarar a segunda prova, porque o nível de estresse aumenta muito. Você vai para a sim. segunda prova mais nervoso, mais preocupado. É verdade, Então, Ana, é isso verdade. acontece de forma geral para adultos fazendo provas de proficiência, viu, gente? Então, se acontecer com você, não fica mal, não. Aperta o passo e segue em frente. Isso mesmo. Mas aí eu fui, isso que a Ana acabou de, você acabou de dizer, Ana, eu apertei o passo e não desisti. Fiz a prova algumas vezes até conseguir a pontuação que eu precisava, né? Era frustrante não ficar assim, não passar por 1 ou 2 pontos em uma categoria, que era o speaking. E assim, interessante, Ana, eu já conversei com muitos brasileiros aqui nos Estados Unidos que passaram por esse processo de validação e todos eles, sem exceção, compartilharam comigo a mesma dificuldade. Ah, eu prestava o TOEFL e ficava ali, 1, 2 pontos abaixo do que eu precisava. Eu não estou dizendo isso para desanimar ninguém, Uhum. pelo contrário, é só para dizer que a gente compartilha das mesmas dificuldades. Não é algo, eu estou falhando como profissional, eu estou falhando nos meus sonhos. Não, não é isso. É só para dizer que, às vezes, a gente acha que a nossa dificuldade ela é compartilhada por muito mais pessoas. Não É, é uma dificuldade nossa apenas, exato. Até né? porque somos a maior parte de nós adultos, né, aprendendo uma língua nova, e Sim. a fala é sempre a aquisição mais complexa mesmo. Sim, é complexo e o TOEFL é um teste que analisa a sua pronúncia, a sua entonação, então o quão claro você fala, e não Uhum. só eles buscam a perfeição, a clareza de ideias, você transmitir uma ideia de forma clara, de uma forma cristalina, mas assim, eles também estão avaliando a sua entonação de voz, a sua É. pronúncia. Então, e você está falando para um computador, né, Ana? Você faz a Uhum. prova num centro de teste, você vai para um local específico. é, por exemplo, eu fiz na Prometric. Você está fazendo uma prova, você está falando, usando um microfone e falando com uma máquina. É totalmente artificial, né? Acaba sendo artificial. Eu acho que eu, por exemplo, eu me dou melhor em provas em que há uma entrevista com o entrevistador. Quando a Uhum. parte é falada, ela é avaliada, ela é mensurada ou ela é avaliada numa interação, né? Você tem um interlocutor, você tem uma pessoa ali. Você faz a leitura, né? Labial. Labial. É. Então, assim, mas não, eu tinha que, infelizmente, a gente não pode dizer, eu não gosto desse formato de prova. A gente tem que fazer, é um teste padronizado, e você fala com uma máquina, você fala com um computador. Eu acho que isso, para mim, né, eu preferiria fazer uma prova verbal. Eu preferiria ter alguém avaliando a minha habilidade de falar numa entrevista, né? Ao É. invés de se falar com uma máquina. Porque aí eles gravam sua voz e mandam para a pessoa que vai Avaliar. é, avaliar, vai te pontuar, né? Bom, então aí o primeiro passo foi a proficiência, foi passar no TOEFL, e aí eu entrei para a segunda etapa, né? Uhum. A segunda etapa, Ana, eu precisei de todos os históricos escolares, da graduação, do mestrado, do doutorado, não só os históricos, não só os históricos escolares, mas também o plano de ensino de cada disciplina.
Eles querem conferir o conteúdo que você Sim, aprendeu. Não e só quanto de carga horária, mas exatamente o que foi que você aprendeu. exatamente. E aí eu gostaria de chamar a atenção que nem todas as universidades, elas têm um nível de organização muito grande. Eu já ouvi pessoas dizendo que, mas a minha universidade não tem o plano de ensino da disciplina. Você já imaginou? Então, assim, é algo que as pessoas precisam ficar atentas, porque a universidade ela precisa ter esse nível de organização, ela precisa ser capaz de elaborar o seu histórico escolar e o plano de ensino de cada disciplina que você teve, com a carga horária e tudo muito bem definido. Critérios de avaliação, referências bibliográficas. Sim, Em muitas unidades de ensino, as pessoas chamam isso aqui de ementa, né? sim, Só que a ementa nem sempre tem o detalhamento do conteúdo. sim, E sim. para os processos de validação, saber o conteúdo que foi administrado é importante. Sim, o número de créditos, o número de horas. A USP mesmo fornece, se eu não estiver enganada, inclusive já em língua inglesa. Outras Hum, universidades, não. E aí você fica responsável por pagar uma tradução desse material. Chegou a acontecer com você? sim, e a tradução não é qualquer tradução, Ana, é uma Gente, tradução ainda bem que juramentada. Isso, é você. paga. Todo o processo é pago porque tem que ter uma certificação de que ninguém traduziu aquilo da cabeça, né? Isso. Então, eu gostaria de parabenizar a USP por essa iniciativa de fornecer o plano de ensino já traduzido para a língua inglesa, porque isso representa uma economia para as pessoas que querem realmente continuar suas carreiras em outros países, É o porque nosso esforço de tornar a universidade no nível internacional, né? Porque não só para que os nossos estudantes possam ir, Nádia, mas quando um estudante de fora que se interessa pela USP, inclusive para a graduação, ele precisa ler o elementar, ele precisa conhecer sim, os conteúdos, então tem que estar em língua inglesa, né? Afinal de sim, contas, quantos de nós falamos português uhum, do Brasil? Nem sim, reduz de sim. nós. Correto, Ana. É um caminho aí de mão dupla, né? Para quem chega, para quem quer estudar no Brasil, eu acho que a USP está inovando nesse sentido, então por isso eu gostaria de parabenizar a iniciativa. Então, assim, de posse de todos os meus documentos, e assim, pode parecer que não, mas coletar esses documentos todos requer uma certa paciência, energia, tempo, E você não principalmente, estava no Brasil, né? Você já principal, estava nos Estados Unidos. e Tipo, não é pegar o metrô e ir não sei aonde buscar. Não, não é isso. sim, sim, aí você tem que. é, eu já estava aqui e tinha que coletar todos esses documentos. De posse desses documentos, você precisa. Você manda esses documentos para. Aí precisa da tradução juramentada ou uma tradução licenciada, que eles chamam. Você precisa contratar um profissional que vai traduzir todo esse documento. E aí, depois de traduzido, o seu tradutor manda tudo isso para essa agência que eu falei inicialmente. Uhum. Esses documentos, eles não passam mais pela sua mão, né? Então, assim, você manda tudo para a agência em português, a agência digitaliza todos os seus documentos, manda uma cópia digitalizada de tudo, e aí, com essa cópia digitalizada, você manda para o tradutor. E aí o tradutor, ao finalizar a tradução, manda direto para a agência. Então Imagina. você não passa pelas suas mãos. Bom, depois a agência então analisa suas credenciais para saber o seguinte, para saber se a sua educação ou a sua formação é equivalente à educação americana. Uhum. Aí vem o processo de Equivalência. equivalência. Ana, eu até tive sorte. Eu acho até pelo fato de ter feito disciplinas no mestrado, no doutorado, eu só precisei fazer uma disciplina, né? Nossa, que maravilha. Sim, eu só precisei de uma disciplina. Claro, assim, aqui nos Estados Unidos, você diz em qual estado você quer
você faz a equivalência por estado, né? Uhum. Então, por exemplo, hoje eu moro na Carolina do Norte. Então, a equivalência ela foi feita para a Carolina do Norte. E eu precisei fazer só uma disciplina, e foi uma disciplina bem específica de legislação em saúde, como está organizada a saúde aqui nos Estados Unidos. Então, era uma disciplina bem específica que só quem estuda aqui, faz o curso de fisioterapia aqui, é que teria essa disciplina já, né? Então, basicamente é um pré-requisito para todo mundo que estudou fora, que é uma disciplina bem específica, falando de Medicaid, Medicare, falando dos planos de saúde, como está organizado, como é a estrutura de saúde aqui nos Estados Unidos. Que também é interessante, né, para quem está chegando, conhecer antes de entrar no mercado. Sim, né? Eu estudei o Código de Ética Profissional aqui nos Estados Unidos. Eles têm o escopo de prática, né? Qual que é o... Porque aqui nos Estados Unidos, uma diferença do Brasil, Ana, é que aqui existe o assistente de fisioterapia, que é o PTA, Physical Therapy Assistant. Então, nessa disciplina, você também começa a aprender qual é o escopo de prática do assistente, qual que é o escopo de prática do fisioterapeuta, qual que é a diferença em termos de atuação profissional. Uhum. E E você depois, sim. estuda esse caminho pensando em clinicar ou pensando em se tornar uma professora de disciplinas clínicas? Você já tinha, assim, a oportunidade de ser professora ou ainda estava só tentando ser físio mesmo? Sim, eu vim para cá, como eu disse, em 2012 e comecei a estudar a língua, porque eu ainda não era fluente. Eu tinha, assim, eu conseguia ler os artigos, né, e manter uma comunicação básica. Eu acho que o meu inglês, ele era um intermediário naquela época. E aí eu comecei a dar aula, Ana, 2 anos depois. 2 anos depois foi a minha primeira experiência em sala de aula aqui nos Estados Unidos, Wisconsin, e eu fui lecionar na Concordia University em Wisconsin. É uma universidade privada de cunho religioso, eles são luteranos, mas eu não, apesar de ter esse cunho religioso, isso não era uma coisa, não era algo que estava ali, sabe, presente. Na verdade, o que eles queriam mesmo era qualidade na educação mas sim, era uma universidade luterana e o nome é Concordia University. E aí para responder sua pergunta, a minha ideia era trabalhar como professora. Legal. E aí o que aconteceu é que existe aqui um MEC, igual nós temos o Ministério da Educação, que faz a validação dos programas, dá as credenciais, autoriza um curso a funcionar. Aqui nós também temos, chama CAPTE. Isso. CAPTE. CAPTE. CAPTE seria o equivalente ao Ministério da Educação e eles fazem acho que não existe essa palavra em português, mas accreditation, eles fazem a validação dos cursos. Então, cada curso, cada programa de fisioterapia aqui nos Estados Unidos, eles recebem a comissão de avaliação. Eu acho que é similar ao que nós temos no Brasil, ao modelo brasileiro. Eles eles são avaliados pela CAPT e eles têm que mostrar os resultados dos últimos anos e para que eles continuem, para que eles tenham autorização para continuar recrutando alunos, eles precisam atender a critérios rigorosos. Então, aí, a sua formação e a sua validação entrava como nesse contexto da acreditação do curso? eu já estava dando aula, mas por que eu falei da CAPT? Porque
aqui nos Estados Unidos, eles para você realizar pesquisa clínica com paciente, você tem que ser um profissional licenciado. E quando eu falo ser licenciado, estou dizendo ter passado no Exame Nacional da Fisioterapia, que é uma prova, acho que o que mais se assemelha ao que nós temos no Brasil seria o exame da OAB para os advogados, né? Então, aqui nós temos o National Examination for Physical Therapy, é NEPT. Então, assim, se eu quisesse continuar dando aula, Ana, eu precisava. O que aconteceu é que eu estava dando aula, mas eu não era licenciada. E aí as portas foram se fechando para mim, porque há uma exigência, a CAPT, ela exige que os professores, principalmente os professores de disciplinas clínicas, tenham a licença. É engraçado, porque o Alexandre também falou disso no podcast dele, e Sim. eu não estou enganada, gente, mas eu acho que no Brasil nós também somos requisitados a manter os nossos crefitos, né, os nossos conselhos. Eu sei que o processo é diferente, no Brasil é uma coisa de pagar uma anuidade, e aí não, né? Você, inclusive, a gente estava conversando um pouquinho antes de começar, né, gente? Vocês Sim. sabem como é. E aí a gente estava até comentando isso. Para você continuar sendo fisioterapeuta nos Estados Unidos, podendo atuar, você tem inclusive um número de créditos de educação continuada que você precisa apresentar. Então, esse é um processo já que diferencia o profissional que está atuando nos Estados Unidos do que o profissional que está atuando no Brasil. No Brasil, você pode se graduar, nunca fazer uma especialização, nunca mais fazer nenhum curso, nada, você não perde a sua licença se você continuar pagando as anuidades. Nos Estados Unidos não é assim. De tempos em tempos, você tem que apresentar um número de créditos de educação continuada, além de se manter aí associado. Sim. E aí, nesse sentido, eu tenho quase certeza que nós, como brasileiros, fisioterapeutas, por exemplo, eu não posso supervisionar estágio se eu não tenho o meu CREFIT, Sim. né? Eu não poderia fazer pesquisa clínica também sem o meu CREFIT, mas eu acho que não há o grau de vigilância, de acompanhamento que os Estados Unidos é mestre, né? Bem, aqui nós precisamos, você passar no Exame Nacional da Fisioterapia não é o ponto, a reta final, não é aí passei, agora não preciso fazer mais nada. Então, existe para que você mantenha a sua licença, você precisa apresentar o número de créditos em educação continuada, que eles chamam aqui. Então, isso basicamente é você participar de congressos, fazer cursos, atualização, né? Porque o que eles preconizam é que você precisa fazer cursos e procurar manter absorver o conteúdo, o conhecimento que está sendo gerado novo, né? Porque a fisioterapia é uma profissão que está evoluindo muito rápido, a geração de conhecimento está acontecendo numa velocidade razoável. Uhum. E aí, o que acontece é que, às vezes, o profissional, quando ele se forma, e aí ele não continua mais se atualizando, né? Então, é muito importante continuar essa atualização participando de congressos, de cursos, e realmente melhorando a prática. Por exemplo, se você trabalha com saúde da mulher, então você vai fazer cursos nessa área e vai se especializar cada vez mais e vai incorporando as técnicas, incorporando o que as evidências estão mostrando aí como prática, né? Prática baseada em evidência. E acho que ninguém melhor do que nós duas, né, formadas aí na década de 90, para falar, né, Nádia, o tanto que a fisioterapia mudou. Nós duas estudamos basicamente em livros, muitos Sim, deles traduções. Hoje em dia a gente tem mais livros, inclusive sim, nacionais e tudo, mas hoje a gente não imagina uma disciplina de física aplicada em ortopedia que é exclusivamente baseada num livro-texto.
Inclusive, a sim, gente mais usa guidelines e tenta usar, assim, estratégias para que os alunos saibam aonde vai se atualizar. E a gente é prova de que se você formou entre 92, 96, 97, que nem a gente, né? Você não pode ficar parado no tempo. E veja, nós somos, em termos profissionais, na nossa faixa etária, a gente ainda atenderia 30 anos, eu imagino, para frente, uhum. formado totalmente diferente do que é o modelo atual, né? De Sim, conhecimento da fisioterapia. Tem que ter atualização sim, mesmo. sim, a Hoje, profissão mudou bastante, evoluiu bastante, cresceu muito. muito, muito mesmo. Sim, Hoje você leciona o quê? Neuro? Ai, mais neuro, né? Mais cursos relacionados a neuroanatomia, neurofisiologia, a neuroscience, que é a aplicação, não só estudar neuroanatomia estática, mas com a implicação clínica. Então, por exemplo, o que que acontece se meu paciente tem uma lesão de cauda equina, por exemplo, né? ah, Então, essa lesão, então a gente tem que fazer a correlação dessa lesão com os sintomas, qual que vai ser a apresentação do paciente, né? Qual é o prognóstico para esse tipo de lesão? Então, sempre fazendo as correlações. Mas, assim, voltando um pouquinho ao que a gente estava ah, conversando, comecei a ter a experiência de lecionar aqui nos Estados Unidos, mas continuando, né, Ana, com aquele propósito de qual era o meu objetivo final, era passar no exame nacional, né, que é o NPTE, né, National Physical Therapy Examination. Esse era o meu objetivo final. E depois de Wisconsin, eu tive a oportunidade de trabalhar aqui, de lecionar aqui na Carolina do Norte, na Western Carolina University, também no programa de doutorado em fisioterapia. E aqui eu lecionei Clinical Biomechanics, biomecânica ai, que legal. clínica. E aí tem o nome clínico, você veja que a disciplina é Clinical Biomechanics, biomecânica clínica. Então, começou realmente a ver a pressão mesmo. Olha, Nádia, você quer continuar dando aula? Você quer continuar dando as disciplinas clínicas? A gente precisa que você tenha licença, né? Então, eu sempre trabalhando, porque assim, Ana, depois que eu consegui a equivalência, fiz a disciplina e aí meu currículo estava equivalente, aí que começou a preparação, os estudos para a prova, Uhum. para o exame, né? Exame nacional. Veja, eu me formei há 23 anos atrás. Aí eu passo um gancho com aquilo que você estava falando antes, o quanto que a profissão mudou. É. Então, veja só, olha o cenário, em que cenário que eu me encontrei. Eu tinha que prestar a prova com os alunos que estão se formando agora, num É. curso de doutorado, porque aqui o curso é de doutorado. Então, veja, eu me formei há 23 anos atrás, no Brasil, num curso de bacharel. Uhum. Outra língua, Outro outra língua. curso, né? Outro curso, Outro outro curso. curso. A profissão mudou muito, cresceu muito, evoluiu demais. O Alexandre disse que uma das coisas que ele achou mais curioso quando ele estava estudando é que ele tinha conteúdos relacionados a aprendizado, porque como aí tem um conteúdo muito de ensinar o paciente a fazer Sim, bastante coisa em casa, tem sim. toda uma parte de, ele falou assim, Ana, é pedagogia, é didática, eu tinha que aprender e era para o paciente, não era para dar aula. Sim, é a parte de aprendizagem motora, né? De Ah, estratégias, como que o paciente ele aprende, como é que o paciente, como é que você vai ensinar o seu paciente isso. a, a fazer um ato motor, né? Ah, Então, realmente o Alexandre está correto na observação dele. Conteúdo de aprendizagem motora, porque você vai ensinar o teu paciente a aprender movimento, né? E aí existem técnicas e para você, o isso. que que você percebeu da prova, assim, que era mais diferente, que não, assim, estava fora da sua formação inicial?
Ana, depois de tantos anos já me especializando, imagina, você Hum. termina a graduação, aí você vai fazer seu mestrado, seu doutorado, é um movimento de se especializar. É, A gente, eu deixei a formação genérica lá para trás, né? tá? Então, assim, a gente vai no movimento de se especializar. E aí eu me vi na necessidade de buscar toda essa formação generalista novamente. Então, eu precisei estudar cardiopulmonar, eu precisei estudar sistema linfático, eu precisei estudar neuro, estudar ortopedia, eu precisei estudar aqui, o fisioterapeuta, ele trabalha muito com a parte integumentar, a parte de dermato É, funcional, é diferente também. Aqui não existe a parte estética, de fisioterapia na estética, mas eles são muito fortes aqui na parte de queimados e no tratamento de úlceras. O é. fisioterapeuta faz muito intervenção com pacientes com úlcera, inclusive pode, em alguns estados, até fazer debridamento Que aqui é com a enfermagem que faz, né? isso, Nem aqui. no Brasil é a enfermagem que faz. Então eu me vi, Ana, estudando muitas coisas de novo. Algumas coisas foi um estudar de novo, e eu diria que a maioria das coisas foi um aprender, porque o Nossa, legal. currículo, porque o currículo mudou tanto, evoluiu tanto, que então aí eu me vi estudando fisioterapia cardiopulmonar, né? Neuro é mais a minha parte, mais a musculoesquelética, e na prova, o conteúdo que tem mais peso na prova é musculoesquelética. Então, se você é bom em musculoesquelética, você já vai ter uma vantagem aí na Aí o prova. pessoal do Físio em Ortopedia já tem uma vantagem. Sim, tem, porque a musculoesquelética não só tem mais questões na prova, mas tem um peso maior. É o Entendi. conteúdo com maior peso na prova. Então, assim, Ana, foi um estudar de novo, foi um começar, assim, claro, muita coisa eu estava revendo. A fisioterapia aqui nos Estados Unidos tem uma estrutura diferente, né? Tem o papel do assistente de fisioterapia. É, aqui eles usam muitas escalas, muitas métricas, né? Muitas escalas. Aqui, testes especiais. Eu me lembro que na graduação eu aprendi uma dúzia de testes especiais. Quando eu falo teste especial, por exemplo, o teste de Thomas. Existem livros inteiros só de testes especiais, né? E eu falei, ah, meu Deus, eu me lembro de ter aprendido sei lá, uma dúzia de testes especiais, e aqui eles têm um livro inteiro de testes especiais. Então, assim, a profissão, ela tá organizada de forma diferente, então eu tive que aprender muita coisa nova, sim. E foram anos me preparando. Eu comecei esse processo em 2012, quando eu vim para cá, aprendendo a língua, né? Porque eu não era fluente, e você precisa ser fluente, porque o nível que eles, tipo, 26 pontos no speaking, no TOEFL, te coloca, exige que você seja fluente, que você transmita uma ideia de forma, você precisa concatenar essas ideias, você tem que ser fluente de fato, né? É, Não ter um inglês perfeito, porque é um teste de inglês como língua estrangeira, mas você precisa ter uma fluência, uma boa pronúncia, para tirar a nota que você precisa no TOEFL, né? Então, assim, eu comecei em 2012, mas assim, concluiu. aprendi a língua, depois veio a fase das credenciais, de coletar esses documentos e analisar minhas credenciais. Depois veio a outra fase, que foi complementar as minhas credenciais com aquela disciplina lá atrás que eu precisei fazer. E depois veio mesmo a fase de começar a me preparar Da para a prova. prova, para a prova. Em que ano E você passou na prova, Nádia? eu passei o ano passado.
Verdade! Ano passado, eu passei em outubro do ano passado na prova. Mas você veio prestando e aprendendo mais a prova ou você parou um tempo, voltou? Quando eu estava, eu prestei a prova mais de uma vez, Ana. Tá. É, aí eu decidi o seguinte: eu decidi que eu só ia prestar a prova de novo quando os simulados, porque existem simulados, né? O exame nacional é uma prova de 5 horas. É pesada, né? É uma prova de 5 horas, são 250 questões. É uma OAB mesmo, uma OAB, é isso. E você tem que fazer simulados. Então, na reta final, eu falo reta final, assim, 2 meses antes de fazer a prova, eu fazia simulados uma vez por semana. Então, Muito eu, pior que o vestibular. eu tinha que sentar por 5 horas e fazer um simulado. E aí, existem cursos, Ana, Claro. existem cursos que preparam a gente. Fiz um curso que eu achei fantástico. Eu não sei se o Alexandre chegou a fazer algum curso, Não sei também. mas eu também posso compartilhar links de Aham. cursos, porque existem cursos preparatórios. E eu decidi que, depois de ter falhado na prova, eu decidi que eu só ia prestar a prova outra vez quando os simulados estivessem mostrando que eu estava pronta. Uhum. E foi o que eu fiz. Quando os simulados começaram a me mostrar que eu estava pronta, quando eu estava passando nos simulados, eu falei, bem, agora eu estou pronta. Então agora eu estou pronta para fazer a prova e fiz a prova. E passei em outubro do ano passado. Nossa, parabéns! Obrigada, Ana, muito obrigada. Não, e vou te falar, é assim, acho que é impossível passar por um processo desse sendo uma pessoa mais madura, né? Inclusive tendo ido para um ponto de alta especialização, como é um doutorado, né? Como é estar depois num laboratório aí, como uma. Ainda que fosse como assistente de pesquisa, ou ainda trabalhando como colaboradora de pesquisa em outros grupos, já sendo doutora, né? É impossível você passar por um processo desse e não ser não só uma fisioterapeuta melhor, mais genérica mesmo, mas também uma pessoa melhor, porque é de um nível de superação pessoal muito pesado, né? É Sim, você, assim, é voltar tudo, é pesado mesmo assim, então tem que dar parabéns uma porção de vezes, obrigada, porque, Ana. nossa, Obrigada. só faço ideia mesmo, não faço, olha, as pessoas não têm dimensão do que é isso estando fora de casa, né? Estando em outra Não, língua, passar por tudo isso em outra língua. sim, em outra língua. Mas assim, eu acho que, graças a Deus, Ana, eu tive o apoio de pessoas muito boas e pessoas que trilharam o caminho, que fizeram a jornada junto comigo, É, né? é, Então, assim, eu estudei com vários fisioterapeutas, eu fiz esse curso preparatório, tem também pessoas, aliás, gostaria de fazer um parêntese aqui. Tem pessoas tem americanos que fazem a prova e não passam, tendo estudado aqui e estão fazendo a prova na primeira língua deles, né? Na língua mãe deles, né? Claro que essa porcentagem ela é muito maior para fisioterapeutas estrangeiros, né? Eu acho que entre os americanos, há um nível de reprovação, ele está em torno de 8%. Já entre os fisioterapeutas estrangeiros, isso aumenta para 25%. é bastante. Mas eu gosto de focar no que é positivo. 75%, então é uma chance grande. 75% dos profissionais acabam passando na prova, né? Então, assim, não é impossível. Eu sou testemunha disso. Não é impossível. Não, mas não é fácil. Eu não vou dizer aqui que é fácil. Não é fácil. É difícil. Requer uma dedicação aos estudos absurda, mas com a orientação correta, com direcionamento correto, com disciplina, chega lá. Dá para chegar lá.
E o que, assim, você já percebeu dentro do seu ambiente profissional o que mudou para você ter passado no exame nacional? Ana, acho que você está coberta de razão quando você disse, agora você é uma profissional generalista outra vez, né? Sim, é uma sensação boa, porque eu revisitei todos os aspectos da profissão. E eu costumo brincar assim, meu, acho que eu gosto muito de fisioterapia, porque não é possível. Certeza. Você tem que ter esse amor, essa paixão mesmo pela profissão. E eu gosto muito, né, de estudar, eu gosto muito da fisioterapia, eu acho que isso me ajudou muito. Acho que tem poucas coisas na fisioterapia que eu posso dizer que eu não curto muito, mas a grande maioria, tudo é muito fascinante, tudo é muito gostoso, quase tudo. O que mudou, Ana? Eu tenho para mim que, às vezes, agora eu vou deixar uma mensagem para as pessoas. A gente tem o nosso ego, ele se cobra demais, né? Nosso ego gera muita cobrança. E eu tenho para mim que se todo esse processo tivesse sido fácil, ou mais fácil do que foi, eu ia pôr em dúvida a minha capacidade. Puxa, Então, eu acho que foi difícil, e foi muito difícil, para que eu aprendesse a não colocar mais em dúvida o meu potencial, a minha capacidade, sabe? Eu acho que é isso. Eu acho que é isso, porque tudo que vem fácil, né? Eu acho que se tivesse vindo fácil, eu ia falar, ah, mas será é, mesmo? Será que. Não, eu acho que agora o que eu sinto, eu falo de igual para igual com meus colegas de trabalho, né? Assim, não tem mais diferença, exato. né? Não existe. Somos todos profissionais licenciados e o objetivo final da prova é a proteção da população que vai se servir desses serviços. Então, por que que a gente tem que prestar uma prova aqui nos Estados Unidos? Porque eles querem saber se você tem o conhecimento, se você faz, se você não vai colocar o seu paciente em risco, né? Exato. Então, assim, o objetivo da prova é proteger quem vai se beneficiar do seu tratamento, né? Podemos chamar aqui de pacientes ou podemos chamar aqui de clientes, mas o objetivo final mesmo é a proteção, né? É, e eu acho interessante isso, porque o que acontece é que, lógico, né? Você está pensando no paciente, mas de alguma forma você também está pensando na profissão, né? Porque Sim, quanto menos problemas aparecem em torno de nomes de profissionais, quanto menos processos, os Estados Unidos têm muito essa coisa da saúde de processos, né? tem. Quanto menos fisioterapeutas são envolvidos em questões judiciais ou em problemas, mais a profissão se estabelece como algo confiável, como um profissional que realmente ajuda, que faz parte, que, que tem algo a oferecer para os pacientes, para os clientes. Então, assim, é uma proteção dos dois lados, eu vejo muito isso mesmo. E é incrível como um mercado como é os Estados Unidos, né? A gente sabe que o consumo, de forma geral, nos Estados Unidos é muito bem regulamentado. E quando você compra um curso de um DPT, quando você vai se transformar num fisioterapeuta, você não está comprando um curso ruim, né? É CAPS, né? CAPT, Que a CAPT é, já se certifica de que você vai ser formado num conteúdo mínimo importante. E aí é, vem a associação e referenda isso. Ou seja, é a máxima preocupação mesmo com pacientes e com a própria profissão, né? Isso é muito bacana de ver. sim, se você entrar em qualquer site de qualquer programa de DPT, Doctor of Physical Therapy, os programas, eles têm lá no site já a informação de
credenciamento. Então, tem lá a informação, esse curso é credenciado, ou esse curso é candidato a... Então, assim, eles colocam lá as informações, porque o aluno que está pensando em fazer aquele curso, ele sabe exatamente em que pé que aquele programa está em termos de acreditação, em termos de credenciamento, né? Qualidade mínima, né? Sim. E eles até fazem. Então, tem lá a informação da CAPT, o nome da pessoa, telefone, e-mail. Você pode, inclusive, contactar a CAPT e falar: olha, eu estou querendo estudar fisioterapia na Universidade X, né? Como é que tá esse programa? Né? Como é que esse programa ele tem um ranking também dos programas aqui? E aí tem programas, claro, que estão muito bem no ranking, tem outros. Algum, tem os programas que são mais já, que tem um prestígio maior, uma história, eles são muito sólidos, eles vão ocupar os primeiros números, as primeiras posições no ranking, né? Mas, assim, de um modo geral, os cursos são bons, porque a melhor métrica para avaliar um curso se ele é bom ou não é a porcentagem de alunos que passam no exame nacional e também o nível de empregabilidade. A maioria dos programas, eles têm uma taxa de aprovação no exame nacional em torno de 95% a 100%. Ou seja, quase 100% dos alunos passam na prova, 100% passam na prova e por volta de 95% passam já na primeira tentativa. Ou seja, os programas estão bem alinhados com a prova do Exame Nacional. Isso, estão bem alinhados. Apesar que, assim, eu vejo que os alunos, eles são preparados para esse exame já desde o comecinho, né? Como professoras, né, a gente sabe, a avaliação é a cauda que balança o cachorro. Sim, sim, sim. E o nível de empregabilidade. Então, a maioria dos programas, elas têm 100% de empregabilidade, ou seja, todo mundo que se formou já está trabalhando. E a Tem a fisioterapia... regulação do número de formados, né? Sim. A associação regula. Sim, a fisioterapia é uma profissão que está em ascensão aqui nos Estados Unidos. Eu vejo alguns programas novos surgindo e existe emprego, Ana. O professor Alexandre, quando estava com a gente, ele comentou isso, né? Que o investimento é alto, mas o fato de você conseguir se empregar e se empregar relativamente bem, né? Faz com que em alguns anos você tenha um retorno sobre esse investimento. E eu só, antes que a gente fique muito longe desse assunto, e também porque a gente já está com 1h15 quase de Nossa, nem podcast. parece. Não, a gente conversa solto. Eu queria muito, assim, aproveitar uma coisa nesse momento para quem está escutando a gente, e é aluno de graduação, ou está pensando, né, em fazer uma graduação. Não sei se a gente tem esse público, mas você deve conhecer alguém que está pensando numa graduação, que está pensando em fazer um curso. Manda esse podcast para essa pessoa, porque eu vejo muita gente tomando a decisão de fazer um determinado curso de graduação sem se preocupar em absoluto com nada além de na minha cidade, né? Ou é na minha cidade e eu consigo pagar a mensalidade. As pessoas não pensam se, ao concluir o curso, vão ter retorno sobre esse investimento, que é um pensamento absurdo, né, que o brasileiro tem de sair fazendo as coisas sem pensar se aquilo vai retornar financeiramente, gastando não só dinheiro, mas gastando o seu tempo de vida, que é uma coisa que não tem retorno, Não né? tem retorno. Pois já Sim. foi. E aí, muita gente falando, porque eu fiz um curso de graduação e não consigo trabalhar, porque a fisioterapia não dá retorno, porque a fisioterapia não é uma profissão que me proporciona um salário digno. Sim. Mas a pessoa, às vezes, ou fez um curso de graduação numa universidade, né, que não era tão boa, ou então não se dedicou durante a graduação como deveria, e como a gente não tem esses cursos de exame nacional para nivelar, a pessoa vai para o mercado despreparada, Sim. né, muitas vezes. Sem experiência.
vocês viram a Nádia falando, não é uma questão só da qualidade do curso, é uma qualidade do aluno também. Os 5% que precisam fazer 2 vezes a prova, não é porque fez uma graduação ruim, mas é provavelmente porque não dedicou o que precisava para fazer Sim, a prova. sim, Então, concordo. eu sou muito da opinião que quem faz a escola é o aluno, é o tempo que ele se dedica e tudo Sim, mais. sim, A universidade ajuda, o curso que você está fazendo de graduação ajuda, se ele pode disponibilizar as melhores oportunidades de ensino, tanto melhor. Mas você também não pode esperar um retorno para o qual você não plantou. exatamente. Acho que essa é uma mensagem importante. Como a gente não tem essa regulação, pensar, né, gente? Será que é a fisioterapia mesmo que não dá retorno? Ou é você que não fez aquilo que precisava fazer para ter o retorno esperado, né, Nádia? Sim, eu conheço vários profissionais no Brasil que estão tendo muito sucesso como fisioterapeutas, Ana. São professores, alguns são donos de clínica, outros são profissionais autônomos. Uhum. Eu acredito que Consultor, né? consultor, eu Pessoas que acredito, foram trabalhar no Ministério da Saúde, que sim, são gestores. sim. É, então, há sim mercado de trabalho, existe sim mercado de trabalho. Eu acho que eu concordo com você. A gente tem que pensar na qualidade da nossa formação, se dedicar mesmo e procurar fazer a diferença, né? Procurar fazer cursos, procurar se destacar, né? Então, assim, imagina se todo mundo chega ao final do curso de graduação da USP, vamos imaginar assim, todos vão ter tido a mesma carga horária, todos vão ter tido, ou próximo disso, né? Todo mundo vai ter o currículo muito parecido ali, Sim, em termos de carga horária, de créditos, horas, de curso, disciplinas que fizeram. Eu não sei se vocês têm disciplinas que são eletivas temos. ou é. Tá bom, pode haver uma diferença ali. Um aluno fez uma disciplina eletiva É. A, outro fez uma disciplina eletiva B. Mas assim, se todo mundo escreveu um currículo, vai estar todo mundo ali se formando na mesma época, com aquele currículo. O que vai diferenciar mesmo foi aquele aluno que, de repente, nas férias, fez um estágio extra, usou os finais de semana para fazer um curso. Uhum. É sempre aquele que dá aquele passo a mais, É. né? E que procura dar aquele algo a mais mesmo, né? Para a profissão e para o crescimento profissional. Eu acho Exato. que sempre há espaço para bons profissionais, Ana. Eu Em acredito qualquer nisso. país, né? Isso, em qualquer país. Qualquer país. Eu acredito nisso, Muito de bom. verdade. Ai, Nádia, eu queria te agradecer muitíssimo por contar a sua Eu quem história, agradeço. por deixar a gente saber esse processo todo, porque muita gente também tem uma visão muito romântica, né, do que é sair do Sim, país e tem trabalhar em mesmo. outro lugar. Tem. E essa visão romântica ela é boa para proteger as pessoas Sim, porque se você sabe da realidade, talvez você desista antes mesmo de começar. de tentar, né? Mas Mas é muito assim, bonita a sua história, é uma história obrigada. que vale a pena ser ouvida. Eu espero que mais pessoas compartilhem esse podcast, mandem. Eu sei que a gente fala, eu gosto muito de dizer isso, a gente fala para um público que já está convertido, né? A gente dá catecismo para convertidos. Mas eu sei que eles também distribuem esse conteúdo, mandam para colegas, mandam para amigos. Então, Sim, não deixem de compartilhar essa história, de compartilhar essa mensagem de dedicação à profissão, a um desejo pessoal, né? E Nádia, você vai ficar me devendo voltar, que nós vamos falar daquele negócio dos congressos. pode deixar, eu volto. Combinado. Eu volto sim. Mas assim, eu só queria fechar, Ana, dizendo Por favor, suas que palavras finais, considerações isso, finais. a fisioterapia, nós precisamos de bons fisioterapeutas no mundo inteiro. O Canadá precisa de fisioterapeutas, os Estados Unidos, porque o que acontece? Existe uma geração de profissionais que estão se aposentando.
tá? Vamos dizer assim, a primeira geração de fisioterapeutas vem se aposentando. Então, a gente precisa repor esses profissionais, né? E a população está envelhecendo. Hoje nós vivemos mais do que há algumas décadas atrás. Eu acredito que a gente esteja vivendo aí, em média, 20 ou 30 anos a mais do que décadas passadas. Então, assim, a fisioterapia, ela é uma profissão. Nós precisamos de fisioterapeuta, o mundo precisa de fisioterapeutas, né? Então, assim, independente de se você pensa em trabalhar no Brasil ou fora do Brasil, invista mesmo, invista na sua educação, porque o mundo precisa da nossa profissão, das nossas mãos, né? E então eu realmente gostaria de incentivar. Isso mesmo, muito obrigada. Eu nem vou falar da pandemia, que depois desse Covid, que dá repercussão cardiovascular, respiratória, músculo-esquelética, vai ter muito serviço aí pela frente para as Sim, tem. próximas gerações de fisioterapeutas, né? Tem sim. O que acho que eu acredito é que nós precisamos, como de um modo geral, cuidar mais da nossa casa, que é o nosso corpo físico, né? E atuar na prevenção de doenças crônicas. Mas eu acho que o mundo está aprendendo aos poucos essa lição, né? E isso o fisioterapeuta consegue fazer com maestria. Ai, adorei. Gente, é isso. Não deixe, então, de tirar um print, compartilhar quando você terminar de ouvir o podcast, marcar a gente vai deixar os nossos arrobas lá naquela publicação que sai lá no portal Fizinho Ortopedia, no nosso perfil Fizinho Ortopedia, e passa por lá, comenta, manda um oba. A gente também vai deixar na arte alguns desses links que a Nádia prometeu compartilhar com a gente. Isso, Tá bom? isso mesmo. Nádia, de novo, muito obrigada. Um beijo grande para você. Um grande abraço, Ana. Imagina, outro para você. Muito obrigada pelo convite. Ai, que delícia. Não, você vai voltar, já está combinado. Eu volto. Já está combinado. Tá. Beijo para todos os nossos ouvintes e até o próximo episódio. Até o próximo episódio. Um abraço a todos.